Nos bastidores de Tubarão, toda a equipe culpava um sujeito chamado Bruce pelos atrasos, pelos prejuízos e pelo desespero no set. Mas Bruce não era um ator, nem um produtor. Era um enorme tubarão mecânico que se recusava a funcionar. Imagine gastar milhões de dólares no astro do seu filme e, logo no primeiro dia, ele se recusa a funcionar. Foi exatamente isso que aconteceu em 1974. Um jovem diretor de apenas 27 anos achava que estava realizando o seu sonho, mas, na verdade, esse sonho estava virando um pesadelo. Uma história onde quase tudo deu errado para que tudo desse absolutamente certo. Bem-vindos a mais um Cinéfilo Curioso. Eu sou Marilene Mello e hoje nós vamos mergulhar nas águas turbulentas do filme Tubarão. O enorme tubarão mecânico que deveria aterrorizar o público passava mais tempo quebrado do que funcionando. As filmagens atrasavam, o orçamento explodia e a equipe perdia a paciência. Os executivos começaram a achar que o filme seria um desastre e o próprio Steven Spielberg já estava pensando que a sua carreira terminaria ali. Mas então aconteceu algo extraordinário. Aquilo que parecia o maior problema da produção acabou se transformando no principal ingrediente que faria daquele filme um clássico da história do cinema. Em 1974, o escritor Peter Bentley lançou o romance Jaws. A história era simples: uma pequena cidade litorânea, um grande tubarão branco e uma sequência de ataques que faria daquele verão um pesadelo. O livro tornou-se um best-seller quase imediatamente. Hollywood logo viu que tinha uma boa história ali. Eles compraram os direitos do livro antes mesmo que ele alcançasse o seu auge de vendas. Mas havia um problema: ninguém fazia a menor ideia de como filmar um tubarão no meio do oceano. Steven Spielberg era um jovem diretor de 27 anos. Hoje parece difícil imaginar, mas na época ele não era um grande diretor. O seu maior sucesso até então havia sido um filme para a televisão, Encurralado, de 1971. Receber Tubarão era uma oportunidade gigantesca, mas também um grande risco. Se o filme desse errado, sua carreira em Hollywood terminaria antes mesmo de começar. O local escolhido para a fictícia Emmett Island era Martha's Vineyard, a luxuosa ilha de férias na costa de Massachusetts, acessível por avião de Boston e Nova York. A equipe decidiu construir um tubarão mecânico de tamanho real. Na verdade, eles construíram 3, um para cada tipo de cena. E o apelido, Bruce, uma singela homenagem de Spielberg ao seu advogado na época. Bruce parecia uma excelente ideia até entrar na água. Os engenheiros tinham testado tudo em água doce, mas no mar era outra história. A água salgada corroía a peça, motores travavam, os sistemas hidráulicos falhavam, o tubarão afundava, ou aparecia torto, ou ficava parado. Às vezes se passavam dias inteiros sem gravar uma única cena. O orçamento só aumentava e a tensão também. Spielberg já estava acreditando que os estúdios nunca mais o contratariam. Sem conseguir mostrar o tubarão, Spielberg tomou uma decisão genial. Se Bruce não funcionava, o público não iria vê-lo, só os seus efeitos. Barris deslizando na água, ondas, silêncio, pessoas desesperadas e principalmente a imaginação do espectador. E foi aí que nasceu o terror real, porque aquilo que não vemos é muito mais assustador. John Williams apresentou a trilha sonora. Spielberg achou graça, a música era simples demais, apenas 2 notas repetidas. Mas, quando sincronizaram a música com as imagens, tudo mudou.
Aquelas duas notas indicavam ao espectador que o perigo estava chegando, mesmo sem o tubarão aparecer na tela. E aquela trilha sonora acabou se tornando uma das mais reconhecidas do cinema. Existe outra curiosidade fascinante, o famoso discurso sobre o cruzador USS Indianapolis. O ator Robert Shaw interpreta Quint contando a história do naufrágio na Segunda Guerra Mundial. Essa é uma das cenas mais bem escritas e é baseada em um evento real e adiciona um elemento de pesadelo ao final do filme. O cruzador USS Indianapolis afundou em 1945, resultando na maior perda de vidas por ataque de tubarão da história. O monólogo de Quint resgata a dura realidade do incidente. Embora algumas partes tenham sido ficcionalizadas para efeito dramático, a maior parte dos fatos é historicamente precisa, o que se tornou uma homenagem à tragédia real. Pouca gente sabe que essa cena passou por várias versões. O próprio ator Robert Shaw ajudou a reescrevê-la. E a sua atuação transformou aquele momento num dos pontos altos do filme, sem efeitos especiais, sem tubarão, apenas um grande ator contando uma história assustadora. As filmagens deveriam durar 2 meses, duraram muito mais. O orçamento dobrou. Os executivos estavam desesperados. Spielberg evitava voltar aos estúdios porque ele tinha certeza que seria demitido. Ele chegou a dizer em entrevistas que achava que Tubarão acabaria com a sua carreira. Mas então chegou o dia da estreia. O público ficou fascinado. As filas davam voltas no quarteirão. As pessoas voltavam ao cinema, indicavam o filme para os amigos. E Tubarão se tornou a maior bilheteria do cinema até aquele momento. Tubarão criou o conceito de blockbuster de verão. Steven Spielberg virou uma estrela. Hollywood mudou para sempre. Tudo graças a um tubarão que quase nunca funcionava. Mas milhões de pessoas começaram a enxergar os tubarões como um monstro assassino. O escritor Peter Benchley disse que se ele conhecesse um pouco mais esses animais quando ele escreveu o filme, ele teria feito de uma maneira muito diferente. Ele passou a defender a preservação dos tubarões e a conscientização da sua importância para os oceanos. É uma ironia que um filme que fez o mundo inteiro ter medo de tubarões tenha inspirado seu próprio autor a protegê-los. Com sua esposa Wendy, ele se transformou em um conservacionista, passando uma mensagem positiva sobre tubarões. Peter Benchley morreu de fibrose pulmonar em 11 de fevereiro de 2006 na casa do casal, em Princeton, Nova Jersey. Wendy Benchley, junto com David Elvarg, cofundou o Peter Benchley Ocean Awards em 2008 para homenagear a memória do marido. Conhecido como o Oscar do Oceano, o prêmio reconhece conquistas notáveis na área da preservação dos oceanos. E aquilo que parecia ser um desastre foi justamente o que fez o filme Tubarão se tornar um clássico inesquecível. Se Bruce tivesse funcionado, talvez Spielberg tivesse mostrado o tubarão o tempo todo, talvez o suspense tivesse desaparecido e Tubarão fosse mais um filme de monstros. Mas os defeitos de Bruce obrigaram Spielberg a usar a criatividade. Ele teve que confiar na música, na imaginação, no medo do desconhecido, e o resultado, um clássico absoluto. E o maior inimigo do cineasta se tornou o seu maior aliado. Você imaginava que um simples problema mecânico mudaria para sempre a história do cinema? Deixa aqui nos comentários, deixa também o teu like, se inscreve no meu canal. Muito obrigado por ficar comigo até o finalzinho do vídeo e até o próximo Cinéfilo Curioso.